Bom dia, amados irmãos. Cabe-me a minha responsabilidade hoje de expor a palavra de Deus e eu farei sob a bênção, a unção de Deus. Eu tenho muitas saudades quando não prego na igreja. Eu creio que todo pastor ama pregar. Comigo não é diferente. Eu tenho um prazer muito grande em expor a palavra de Deus. Quando não o faço, certamente, ou seja, quando nós não fazemos, certamente é porque não foi possível, mas dá-nos uma profunda alegria. Estava com saudades do púlpito da igreja. Já faz algum tempo que eu não prego. Naturalmente, o nosso pastor, o reverendo Guilhermino, dá-me muita liberdade de poder pregar na igreja e, quando estiver pregando, estar pregando em outras igrejas, já que sou pastor colaborador. De forma que esse mês estive pregando em vários lugares, do Arroio ao Chuí. Estive ausente por um mês na igreja. Alguns perguntaram: reverendo, o senhor está sumido? Algumas pessoas, amigos mais chegados, perguntaram a mim se eu estava sumido. Eu disse: não, eu estava pregando por aí, pregando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus em diversos lugares. Estive em Curitiba, fiz um casamento em Curitiba, e no dia seguinte preguei na igreja presbiteriana Filadélfia, em Curitiba. Depois fui no outro domingo a Campo Grande, capital do Mato Grosso. Estive lá numa conferência pregando, sendo expositor da palavra de Deus na igreja presbiteriana de Mato Grosso, capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Depois nós fomos a Santa Gertrudes. O reverendo Guilhermino está pregando lá hoje. Eu estive lá pregando a semana próxima passada. E essa igreja é interessante, porque falei com o nosso pastor, ele vai ser muito bem recebido, porque é uma igreja do interior de São Paulo, mas 80% das pessoas são mineiras. É um caso atípico, né? É uma cidade de São Paulo, mas 80% das pessoas da igreja, inclusive todos os presbíteros, são de Minas Gerais. Todos daquela região de Manhuaçu, Manhumirim, Alto Caparaó. E eu conversando com eles domingo, eu disse: olha, o pastor que vai pregar aqui domingo é mineiro, de Dom Cavate. Ele disse: conhecemos o reverendo Guilhermino, conhecemos a família. Eu disse: então, certamente, ele foi bem recebido hoje naquela igreja, porque a maioria dos membros da igreja também são mineiros, são de Minas Gerais. Então, queridos e amados, nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, e esse é um assunto muito interessante. Eu gosto muito desse assunto que nós vamos falar hoje, que é sobre a natureza missional da igreja, a missão da igreja. Mas antes disso, vamos conversar sobre o texto. Eu gosto de ensinar pregando e pregar ensinando, já que também, além de pastor, sou professor, acostumado a dar aula, a fazer planos de aula. Vamos conversar sobre o texto. Não tem a mínima pretensão de ser sui generis, porque ninguém é. Nenhum pregador é sui generis, nem pode ter essa pretensão. Não tem a pretensão de inventar a roda, ou achar que todos que me antecederam estão errados na sua concepção teológica. Não penso assim, nem poderia pensar como um cristão. Por isso nós vamos ler a palavra de Deus, corroborados com a própria teologia, com aqueles que pensaram antes de nós. Lembro muito bem de um pensamento de um escritor, fazendo uma referência a Isaac Newton. Isaac Newton foi um grande físico, possivelmente o maior físico do mundo. E ele foi homenageado na Universidade de Cambridge. E naquela homenagem a ele, o apresentaram como o maior físico do mundo. E ele, à frente, ele preteriu e fez uma mudança naquela aplicação que foi feita a ele. Ele diz: olha, eu não sou o maior físico do mundo. Se eu sobrepujei a muitos no campo da física, é porque eu estava em pé no ombro de gigantes. Se eu sobrepujei a muitos no campo da física, é porque eu estava em pé no ombro de gigantes. Ele fez referência a tantos outros que o antecederam. Então ninguém pensa sui generis de forma sui generis, ninguém é totalmente diferente. Qualquer pastor que sobe ao púlpito certamente vai dizer algo que outros já disseram, ou que a própria teologia já estudou nesses 2000 anos de cristianismo. Seria impossível ser tão sui generis assim. De forma que nós vamos estudar a palavra de Deus com essa liberdade do Espírito Santo. O texto que foi lido, de Atos 13, é um momento pontual na história do cristianismo, quando começa a chamada para o mundo gentílico. Mas antes disso, vamos perceber e vamos estudar o que era a igreja. Qual a compreensão de igreja que temos hoje? Naturalmente, todos nós aqui, que aqui estamos, pertencemos a uma instituição cristã. Ou seja, somos presbiterianos. Pode ser que haja visitantes que sejam batistas de alguma outra igreja evangélica. Mas imaginemos que todos nós pertençamos a uma instituição cristã. A compreensão de igreja que nós possuímos, naturalmente, está influenciada pela
cultura cristã que nós temos nos nossos dias. Ou seja, está influenciada pela compreensão institucional do cristianismo. Mas vamos pensar no cristianismo na sua forma primeva, nos seus primórdios, no seu nascedouro. Esse é o grande desafio de nós, de cada um de nós. Voltarmos ao passado para reestudar a igreja e repensá-la a partir da perspectiva e cosmovisão de Jesus e dos seus apóstolos. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Hans Kim, um famoso teólogo da Universidade de Tübingen, na Alemanha, em um dos seus livros ele diz que o maior desafio do cristianismo hoje é saber se a compreensão de igreja que eu tenho hoje e a compreensão de cristianismo que eu possuo hoje é a compreensão que tinha Jesus e os seus apóstolos. Daí porque é necessário, se faz mistério, que nós voltemos ao passado, às raízes do cristianismo, para entender tudo isso. O cristianismo nasceu como um movimento, como um organismo, não era uma organização. O cristianismo nasceu como um organismo, nasceu, portanto, como um movimento. O cristianismo nasceu na Palestina, foi para a Grécia, tornou-se uma ideia, foi para Roma, tornou-se uma instituição, veio para o Ocidente, tornou-se um empreendimento, veio para o Brasil e tornou-se um evento. É assim que começa o cristianismo. Ou seja, começa como era um movimento, era um organismo, vai para a Grécia, começa a ser repensada pela influência da filosofia, logicizada, racionalizada, cartesianizada, vem para Roma, torna-se instituição no ano 380, estabelecida por Teodósio I, que estabelece a Igreja Católica Apostólica Romana depois de 400 anos do próprio mestre, e depois vem por toda a idade medieval. Muda a sua origem, nasceu na Palestina, mas cresceu no Ocidente. Hoje é um movimento empreendedorista em toda parte, nós vemos isso. Há grandes instituições com grandes poderes eclesiásticos e até mesmo pecuniários. Então, muito mudou para sabermos qual era a compreensão de Jesus. O que Jesus pensou sobre a igreja? Logo, se nós imaginarmos, quando Jesus diz na Bíblia, em Mateus capítulo 16, eu instituo a minha igreja, eu vou construir a minha igreja, eu formo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naturalmente, Jesus não pensou em termos institucionais, porque a instituição não existia. A igreja de Jesus ali, estabelecida por ele, é a igreja dos salvos, dos eleitos, de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todas as épocas e de todas as eras. Por isso nós vamos estudar esse texto, porque esse texto tem algumas lições muito especiais, muito peculiares, abençoadoras para a minha vida e a sua vida. A primeira lição que nós vamos pensar nesse texto, eu quero que você leia novamente o próprio texto. O texto que foi lido, deixa a sua Bíblia aberta, porque eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus quer falar a você desta manhã. Porque ao meu coração ele já falou. Vamos perceber a leitura do texto. Como é que Lucas historia a chamada apostólica para o mundo gentílico. Diz assim o texto, como é que principia o texto? Capítulo 13 começa assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. A primeira compreensão de leitura, você diz, o que é que tem isso a ver com a gente? Tem muito a ver. Os nomes mencionados aqui, aludidos aqui, são pessoas que têm origens diferentes, procedências diferentes, linguagens diferentes, culturas diferentes. A igreja nasceu como um movimento supracultural, multicultural, policultural. A igreja foi vitoriosa porque foi uma igreja que nasceu numa compreensão multiculturalista e universalizante. Esse é o primeiro aspecto da igreja. A verdadeira igreja de Cristo é multicultural e universal. Jesus sonhou com essa igreja. Ele orou na oração sacerdotal dizendo, Pai, eu rogo por aqueles que haverão de crer em mim. Por aqueles que ainda haverão de crer. Jesus não pensava tão somente na comunidade judaica. Vocês podem ver até mesmo nas chamadas grandes comissões da Bíblia, em que ele comissiona os apóstolos para cumprir a grande comissão.
que está insercionado na grande comissão, é um chamado universalizante. Vocês farão discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente o texto é reiterado, chancelado, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz: vocês serão minhas testemunhas, minhas martirias, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês podem contemplar, portanto, que há uma visão multicultural e universal do cristianismo quando nasceu. O cristianismo jamais nasceu para ser um movimento de gueto, intramuros, uma visão audiotizante, provincializada, monasticizada, pequena. Vejamos aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé era um judeu grego, de fala grega. Morava na ilha de Chipre. Se pensássemos em termos judaicizantes, Barnabé não faria parte da igreja. Ele não era um judeu palestinense, era um judeu de fala grega. Mas ele era o mestre da igreja, um profeta e mestre. Simeão, por sobrenome Níger. Eu quero tratar desse assunto porque isso é muito importante. Porque as traduções bíblicas não traduzem essa palavra. A palavra níger, do que está no grego, é o negro. Simeão, o negro. Essa seria a melhor tradução desse versículo. A própria King James Version mostra lá de Níger, o negro. Simeão, o negro. Havia um negro que foi líder da igreja ali quando nasce. Simeão, o negro. Interessante que todos os grandes teólogos falam dele. Santo Agostinho faz menção dele. Santo Atanásio fala de Simeão. E grandes teólogos do passado falam de Simeão, que tinha como epíteto o negro, um líder da igreja nos seus primórdios. É uma igreja, portanto, multicultural, universalizante. Um outro líder, Lúcio de Cirene. Cirene era uma cidade que ficava na atual Tunísia, norte da África. Não era um judeu palestinense de Jerusalém, estava indo sempre à sinagoga e ao templo, mas era líder da igreja. Barnabé, um judeu grego. Simeão, o negro. Lúcio, da Tunísia, antiga Cartago. O texto continua. Manaém, Colasso de Herodes. Colasso significa irmão de criação, irmão de peito. Irmão de criação de Herodes, Manaém. Fazia parte da igreja nos seus primórdios. E depois Saulo, que era um judeu de fala grega. Estão vendo a igreja aí quando nasce? Como é que a igreja nasce? A igreja nasce dentro de um contexto supracultural, multicultural, policultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja com o tempo se perdeu. Vou dar alguns exemplos históricos muito claros quanto a isso. David Livingstone, quando morre em 1873, o grande médico missionário, morreu depressivo. Ele escreveu muitas de suas cartas e missivas ao parlamento inglês, dizendo: parem com o tráfico de escravos. E eles não paravam. Os caminhos que Livingstone abriu para a África, para a plantação, difusão, disseminação do evangelho, estavam sendo usados para o tráfico de escravos. Vocês imaginarem, portanto, a companhia inglesa e holandesa das Índias Ocidentais traficavam escravos e quem os compravam eram os portugueses e espanhóis. Então, tanto católicos como protestantes têm uma grande meia-culpa histórica no que tange aos escravos. Será que nós entendemos o multiculturalismo do evangelho? Que Deus quer insercionar todos os povos, todas as culturas e raças e etnias dentro do seu plano salvífico e redentivo? Será que estaria no plano de Deus o apartheid? Agora, no dia 22 de novembro, o mundo fez lembrar a morte e assassinato de John Kennedy em Dallas, Texas. 50 anos. Foi um período de muita dificuldade. Quem sabe a história do que aconteceu na década de 60, chamado geração Baby Boom, ou Baby Boom Generation, geração dos filhos da guerra. O mundo estava em uma profunda convulsão social, política, histórica. O mundo estava vivendo profunda crise. A corrida armamentista entre Estados Unidos e Rússia, a Guerra Fria, os conflitos raciais nos Estados Unidos.
a guerra do Vietnã. Tudo isso conspirava contra o verdadeiro cristianismo. Queridos, os países que foram colonizados pelos países protestantes são hoje países que têm sofrido muito com a questão religiosa. Vou dar um exemplo, a Índia. A Índia foi colônia britânica por 250 anos. Colônia britânica até 1947. Se você entrar no passaporte com um pedido para entrar na Índia como missionário, não é permitido. As portas foram cerradas. As portas foram fechadas. Depois de 250 anos de colonização britânica, colonização protestante, e ainda só tem 1% de evangélicos. Isso fez Mahatma Gandhi, Muhammad Karamchand Gandhi, em 1947, na Assembleia da ONU, declarar: eu admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo. Porque o cristianismo que ele contemplava nos protestantes, que colonizavam o seu país, não tinham nada a ver, ou pouco a ver, com o caráter, a meiguice, a singeleza e a pureza de Jesus. Em muitos povos da África se dizia: vieram eles para nós, vieram para a nossa terra, ensinaram-nos a orar de olhos fechados, e quando abrimos os olhos, haviam roubado nossas terras. Por que eu quero dizer isso? Porque o cristianismo, mais do que nunca, precisa voltar às suas raízes. A igreja tem que ser uma comunidade multicultural, policultural, universal, onde todos os povos se sintam na casa de Deus. Sintam que aqui é a sua casa. Eu gosto da versão da King James, quando traduz o Salmo 23. Às vezes uma versão bíblica é mais rica do que outra. E diz lá no Salmo 23, na nossa Bíblia está: e a tua casa, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E essa versão diz: In your house, Lord, will be my home forever. E tua casa, Senhor, será meu lar para sempre. Porque alguém pode ter uma casa e não ter um lar. Alguém pode ter uma instituição e não ter uma igreja. Instituição não é igreja. São duas coisas distintas. O que faz a igreja é a koinonia, a comunhão dos santos. Então essa igreja nasceu como uma comunidade de comunhão. Tinha espaço para Barnabé, um judeu grego. Tinha espaço para Lúcio de Cirene, um africano. Tinha espaço para Manaém, colasso de Herodes, irmão de peito de Herodes, irmão de criação. Tinha espaço para Simeão, por sobrenome Níger, o negro. Era uma igreja que tinha espaço escancarado para a comunhão. Isso é que faz a igreja de Cristo. Essa é a primeira grande lição. Essa igreja foi eficaz. Foi eficaz porque nasceu dentro do arcabouço do multiculturalismo e do universalismo evangélico. Jesus sonhou com uma igreja assim. O apóstolo São Paulo também sonhou com essa igreja. Em Gálatas 3:28, Paulo diz: porque em Cristo não há escravo, nem cita, nem romano, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa verdade é um dos grandes axiomas da fé cristã. Uma das verdades absolutas, inarredáveis, iniludíveis do cristianismo. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa igreja foi eficaz. Aliás, o título da nossa reflexão é essa: o que tornou a igreja primitiva uma igreja eficaz. Ela foi eficaz, ela foi bem sucedida, ela foi eficaz porque entendeu o multiculturalismo e o universalismo como axioma da verdade. Segunda grande lição do texto que nós vamos perceber: essa igreja foi eficaz porque caminhava sob a unção e a chancela do Espírito Santo. O elemento Espírito Santo é indispensável. É condição sine qua non para que a igreja seja abençoada, para que a igreja possa cumprir de forma cabal e honrosa a missão que Deus lhe deu. Essa igreja multicultural, o Espírito Santo falou para ela, dizendo: separai-me, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenham chamado.
o elemento, o Espírito Santo. Era uma igreja que caminhava sob a égide do Espírito Santo. E é interessante que nós vamos ver nos textos escritos por Lucas uma frase que eu creio que é muito abençoadora e própria e tão pertinente no texto. Aparece várias vezes no livro de Atos: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer isso. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Algumas expressões são tão enfáticas e tão contundentes e incisivas. A expressão concordemente, uma só coisa, uma só alma. Era uma só alma o coração do povo. Era uma igreja que pensava concordemente, que caminhava sob a égide, a unção, a bênção do Espírito Santo. Aquela igreja não foi eficaz. Ela não foi eficaz porque tinha um grande programa institucional. Porque foi uma grande organização, porque não o era. Ela não foi eficaz porque tivesse um grande poder pecuniário, porque não tinha. Pedro e João disseram na porta do templo: não temos prata nem ouro. Ela não foi eficaz porque não sofresse perseguição, porque foi a igreja mais sofredora. Ela não foi eficaz porque tivesse grandes seminários e centros acadêmicos do saber. Ela não tinha. Todos os estudiosos da Bíblia mostram que os 3 primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo foi composto, na sua maioria, de escravos romanos. Eram pessoas muito simples, muito modestas. Só depois que o cristianismo tornou-se instituição do império, é que a coisa mudou. É que a burguesia, os ricos fazem parte da igreja. A igreja muda o seu perfil social. Mas até ser a religião estabelecida pelo império, era composta de pessoas muito humildes. Mas foi essa igreja que fez tombar o Império Romano, o poderoso Império Romano, que conquistou o mundo. Essa igreja, portanto, era eficaz. Não porque tivesse um grande programa acadêmico. Não porque fosse uma grande instituição. Não porque tivesse poder pecuniário. Mas foi eficaz porque caminhava sob a unção, bênção e graça do Espírito Santo. É maravilhoso imaginarmos isso. A palavra de Deus diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos todos nós reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre nós um som impetuoso e encheu a casa onde todos estavam assentados. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o texto diz aqui que, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja era intrépida, era corajosa, porque ela caminhava sob a unção do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, os apóstolos não levariam o trabalho a lugar nenhum. O trabalho cairia na oquidão. Seriam ínfimos, todos os esforços humanos seriam pífios. Nada aconteceria sem a unção do Espírito Santo. Eu posso ter organização eclesiástica, eu posso ter poder econômico, eu posso ter grandes instituições do saber, mas sem a unção do Espírito Santo não vamos a lugar algum. Podem ver os países que produziram grandes teólogos. Nós falamos dos grandes teólogos da história: João Calvino, Lutero e tantos outros. Vai à Europa. O protestantismo está em profunda crise, o catolicismo também. Somente 1% de católicos e protestantes visitam igrejas hoje no hemisfério norte. O cristianismo está combalido com a Constituição. O grande saber, as grandes teologias, as grandes enciclopédias teológicas não podem mudar o mundo moderno. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse é o testemunho apostólico de Atos 9:31. Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O elemento Espírito Santo é sine qua non para uma igreja vitoriosa, abençoadora, impactante, eficaz e hábil para transformar o mundo moderno. Uma igreja que caminha sob a bênção, poder
e a unção do Espírito Santo. Esta é a segunda lição do texto. A primeira lição é que a igreja foi eficaz porque foi uma igreja multicultural e universal. Escancarava as suas portas para todos os povos, culturas e línguas. Segunda lição do texto é que a igreja foi eficaz porque caminhava sob a égide do Espírito Santo de Deus. É assim que nós caminhamos como igreja. É assim que o cristianismo contemporâneo caminha. Terceira grande lição. Nós vamos perceber que a igreja foi eficaz porque viu a obra de Deus a ser realizada como uma tarefa comunitária. A igreja foi eficaz porque viu a obra a ser realizada como uma tarefa comunitária. Percebem? Jesus poderia fazer o trabalho de Deus sozinho. Ele era Deus. Jesus é o concur, como diz em latim, está acima de todo e quaisquer comparações ou referências. Poderia fazer o trabalho sozinho. Jesus não precisava de Pedrão, nem de Paulo, nem de João, nem de Tomé, nem de Mateus, muito menos de Judas que o traiu, de Pedro que o negou. O Senhor não precisava do colégio apostólico. Ele poderia fazer a obra de Deus sozinho, mas não o fez. O texto de Marcos 3,14 diz que Jesus chamou 12 para estarem com ele. Eles tiveram a melhor escola teológica do mundo. Fizeram pós-doutorado em teologia com Jesus. Nunca houve seminário melhor do que aquele. A igreja precisa disso. Precisa ver a obra de Deus como uma tarefa e incumbência comunitária. Jesus chamou 12. O Espírito Santo chama a Barnabé e a Paulo. Sabe de uma coisa? Desconfie de todo mundo que quer ser santo sozinho. Wilson Tozer tem um livro em inglês, Os Santos Não Andam Sozinhos. Os santos não andam sós. Ele vai perceber, ele faz uma leitura histórica da Bíblia e vai ver. Moisés teve um Josué. Davi teve um Jonatas. Jesus teve os 12 apóstolos para caminhar com ele. Paulo teve um Barnabé para abençoá-lo. Desconfie de todo mundo que é o dono da verdade e quer andar sozinho. Não existe isso, não existe liderança sozinha, única, órfã. Estava lendo sobre a vida de um homem que eu admiro muito, John Wesley. E John Wesley tinha um amigo presbiteriano. Eles possuíam algumas diferenças teológicas, mas eram grandes amigos. George Whitefield. Whitefield foi um grande amigo de Wesley. Whitefield, presbiteriano, predestinacionista. John Wesley, arminiano. Eram grandes amigos. Alguns que não gostavam daquela amizade com John Wesley, com Whitefield, criticavam George Whitefield. Os puritanos mais conservadores diziam, esse homem não é nem crente. Ele tem amizade com arminianos, com pessoas que pensam totalmente diferente. Em certa ocasião, numa conferência, um líder puritano perguntou ao George Whitefield, Dr. George Whitefield, o senhor é um ícone para o protestantismo reformado. Eu quero saber o que é que o senhor pensa de John Wesley. E ele pensou que George Whitefield ia criticar Wesley. Dr. George Whitefield disse, ele perguntou ainda, quando o senhor chegar no reino dos céus, o senhor vai ver John Wesley lá? Ele respondeu, eu não vou ver. Quando chegar no reino dos céus, eu não vou ver John Wesley. O homem disse, está vendo? Bem que eu sabia que arminiano não vai para lá. Ele disse, eu não vou ver John Wesley, meu jovem, porque John Wesley vai estar tão próximo de Deus que eu não vou poder enxergá-lo. Isso é gente de Deus. Homem de Deus valoriza outros homens de Deus. Gente de Deus vê a igreja como um projeto comunitário. Precisamos resgatar isso. Precisamos de Barnabés junto com Paulo. De Jonatas para caminhar com Davi. De Josué ao lado de Moisés. Os 12 apóstolos ao lado do Senhor. Igreja foi um projeto comunitário de Jesus. Jesus sonhou com uma comunidade
Por isso Paulo diz com tanta pertinência: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, senão simplesmente servos e ministros pelos quais crestes. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso é igreja. Igreja é um projeto comunitário, não é um projeto pessoal, é um projeto comunitário. Foi assim que Jesus sonhou a sua igreja. Essa é a igreja que Jesus orou, pela qual Jesus orou, pela qual Jesus deu a sua vida. A comunidade dos santos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Sem fronteiras, sem barreiras. Essa é a igreja de Jesus. Juan Carlos Ortiz, na sua obra O Discípulo, ele faz uma análise muito interessante sobre unidade. Juan Carlos Ortiz diz o seguinte, que Jesus falou muito sobre unidade. Para que sejam um, ó Pai, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou várias vezes, reiteradas vezes, por uma igreja una. E Juan Carlos Ortiz diz pertinentemente, Jesus orou por unidade, não por união. União é um saco de batatas juntas, diz ele. O agricultor coloca as batatinhas dentro do saco, cose com aquela agulha grande de agricultor. As batatinhas estão juntas ali porque alguém as colocou. Nem sempre o fato de estar sentado ao lado de alguém da igreja significa que você tem comunhão com ele. Às vezes eu estou sentado ao lado de alguém da igreja que nunca orei por ele e nem tem interesse disso. Gente com quem eu não me relaciono. Isso é muito sério. Mas a unidade, diz Juan Carlos Ortiz, a unidade é o purê de batatas. É quando eu estou pronto a perder um pouco de mim para amar o outro, apesar do diferente. Isso se chama alteridade. Uma das palavras-chave do mundo de hoje, no campo da semiótica da linguagem. Alteridade é ver o mundo a partir do olhar do outro. Eu não preciso que o outro se anule para que eu o ame. Isso não vem de Deus. Alguém que exige que eu, Antônio José, me anule para ele me amar, eu não quero. Não quero como amigo nem amiga. Jesus nunca fez isso. Que você se anule em prol do próximo. Porque espaço de Deus tem para todo mundo. Aquele que o ama, quer que Deus te use para a glória dele. Não há espaço no reino de Deus para ciumeiras. Não há espaço no reino de Deus para alguém brilhar sozinho como fosse Botafogo, estrela solitária. Há espaço de Deus para toda a constelação. Para que todo mundo encontre seu lugar no projeto de Deus e seja uma bênção. Porque esse é o projeto de igreja de Deus. Onde todos possam ser uma bênção. Onde todos possam ser valorizados. E sabe que, falando nisto, Calvino diz que as pessoas devem ser amadas pelo que elas trazem consigo, que é a imago Dei. Só o fato de alguém ser a imagem de Deus já é razão para que eu ame, para que eu a ame. Não precisa você parecer comigo. Não precisa você passar por um processo de nadificação, de codificação para que eu te ame. Não precisa você ser subserviente a mim para que eu ame você. Havia espaço para Barnabé e Paulo. Havia espaço para todos na igreja. Haveria espaço para Simeão negro, para Lúcio de Cirene, para Manaém Colasso de Herodes, para Saulo, um judeu grego, um judeu romano. Há espaço no seu coração para todos? Será que nós entendemos que é isso que faz um cristianismo eficaz? Porque a igreja primitiva foi eficaz. Ela foi eficaz porque ela nasceu no arcabouço do multiculturalismo e universalismo evangélico. Segundo, ela foi eficaz porque ela cresceu e andou e caminhou sob a unção e a égide do Espírito Santo. Ela foi eficaz porque viu a obra de Deus como um projeto comunitário. Isso é que faz a igreja eficaz. Arnold Toynbee, ele é professor de história da Universidade de Chicago. Eu tenho alguns dos livros dele. E o Dr. Arnold Toynbee diz o seguinte:
No século XII, São Tomás de Aquino foi visitar o Papa Gregório VII. A Igreja Católica, a sede é hoje no Vaticano, mas isso é a partir do século XV. Século XV para cá. Toda a Idade Medieval, a sede da igreja foram em Latrão e em Avignon, na França. Por mais de 300 anos, a sede da igreja foi na França, em Avignon e em Latrão. Então ele foi visitar no Palácio de Latrão, o Papa Hildebrando, que subiu ao pontificado romano com o nome de Gregório VII. E o Papa Gregório VII mostrou a São Tomás de Aquino as riquezas da igreja. Disse: veja, Aquino, a igreja hoje tem muita riqueza. Nós somos muito prósperos, muito ricos. Nós nunca mais podemos dizer, como Pedro e João, na porta formosa do templo para o mendigo: não temos mais prata, não temos mais ouro. E São Tomás de Aquino falou para o Papa Gregório VII, também em santidade: a igreja também nunca mais vai poder dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso é ser igreja. Uma igreja que caminha dentro do multiculturalismo e universalismo evangélico. Há espaço para negros, para pobres, para ricos, para brancos, para nobres, para plebeus, para todos dentro do corpo de Cristo. É uma igreja que caminha sob a égide do Espírito Santo. Ela sabe que sem o Espírito Santo ela não vai fazer coisa alguma, não vai a lugar algum. Todos os esforços serão inócuos, vãos, cairão na edificação, cairão na oquidão espiritual. É a igreja que compreende a sua missão como um projeto comunitário. Você quer fazer parte dessa igreja? Eu também quero. Porque essa é a igreja pela qual Jesus sonhou e orou. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Nosso Pai Todo-Poderoso, Deus tremendo, Senhor Criador dos céus e da terra, louvamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, por tantos quantos o Senhor chamou na história, desde a época de Abraão, passando pelos profetas antigos e sacerdotes. Louvamos a Ti de toda a nossa alma, porque enviaste o Teu Filho Jesus para morrer vicariamente, redentivamente, salvadoramente em nosso lugar no Calvário. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor insercionou os 12 apóstolos, homens simples, humildes, para cumprir a sagrada missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Louvamos a Ti porque o Senhor insercionou a cada um de nós no Seu projeto eterno, e agora fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a Sua igreja. Queremos, Senhor, viver a igreja do Senhor Jesus, a igreja pela qual Jesus orou. Queremos ser uma igreja multicultural. Queremos ser uma igreja que caminha sob a égide do Espírito Santo. E queremos ser uma igreja que vê a Tua missão como um projeto comunitário, não como um projeto pessoal, mas um projeto comunitário, onde todos são amados, sem distinção. Onde ninguém precisará passar por um processo de nadificação para que nós o amemos. Onde haja o dom da aceitabilidade, da inserção de tantos quantos fazem parte do corpo de Cristo. Oramos assim, Senhor, rogando a Tua bênção para cada um de nós. Abençoa essa igreja. Abençoa o nosso pastor, reverendo Guilhermino Cunha. Abençoa os pastores desta igreja. Abençoa as lideranças desta igreja. E usa, Senhor, esta igreja como um projeto nas Tuas mãos para abençoar a cidade do Rio de Janeiro. Que essa igreja seja a comunidade terapêutica de Jesus, onde pessoas tristes encontrem alegria, onde desesperançados encontrem esperança, onde perdidos encontrem redenção, onde caídos sejam soerguidos, onde tantos quantos precisam da Tua graça sejam curados e sarados para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração sincera e pia, em um nome poderoso e vencível e eternamente vencedor de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém, Jesus.